Por dentro da questão. Hoje no Por Dentro da Questão, a gente vai falar sobre um tema que já deixou de ser uma previsão distante para se tornar uma realidade urgente nas nossas vidas: a emergência climática. E quando a gente fala emergência, é porque é isso mesmo. Não é um problema só de lugares distantes. É um problema nosso, aqui e agora. São as chuvas torrenciais que alagam a nossa cidade, com cada vez mais força. É o calor que parece insuportável em dias que antes eram amenos. É a seca que ameaça os nossos reservatórios. E hoje a gente vai tentar entender por que a crise climática não é um acidente. É o resultado de um modelo de desenvolvimento que privilegia o lucro acima da vida, que explora os recursos naturais sem piedade e que joga a conta mais cara sempre para os mais pobres. É por isso que esse debate é nosso, como trabalhadores em educação, e porque a luta por justiça social está completamente ligada à luta por justiça ambiental. Não há futuro digno em um planeta doente. Vamos desvendar o que realmente significa essa emergência e como ela bate a nossa porta aqui em Belo Horizonte, no estado, no país e principalmente como podemos nos organizar para enfrentá-la. A gente vai ouvir agora o pesquisador e doutorando da USP, Jefferson Choma, que estuda as relações entre a emergência climática e o colapso do capitalismo. É um prazer ter você aqui no programa A Voz da Rede. E hoje a gente está refletindo a questão da emergência climática, né? Nós vivemos um ano aí que muita seca, né? Com ondas de calor exorbitantes, inclusive aqui em Belo Horizonte, e agora começa o período das chuvas, e bem, viemos da COP30, né? Nós até fizemos um programa que repercutiu bastante a COP, com diversas entrevistas de pessoas que estavam lá dentro. A gente quer agradecer a sua presença e queremos que você diga para a gente aí um pouquinho sobre qual é essa perspectiva aí de mudanças no clima, de discussão sobre a emissão de gases de efeito estufa, qual que é o panorama geral? Nós estamos vivendo uma calamidade. A emergência climática não é algo que é uma brincadeira, não é papo de cientista e de gente catastrofista. É uma realidade, né? Hoje, em 2024, para você ter uma ideia, foi registrado o ano mais quente da história, já registrado, né? E praticamente em todos os dias de 2024 houve a superação do limite de 1,5 graus Celsius, né? Que é o limite que é estabelecido pelo Acordo de Paris, para tentar manter aí um aquecimento global mais controlável e reversível. Só que a partir de 2024 a gente tem superado esse limite, né? 2025 os dados estão saindo aí, vão mostrar que a gente superou já esse limite, né? E a gente caminha rapidamente para a superação dos 2 graus Celsius. O que que é a superação dos 2 graus Celsius? É em relação ao período pré-industrial, em relação a 1850. Então, desde 1850, né, antes da Revolução Industrial aí se generalizar sobre a Europa, né, até agora, né, a superfície da Terra, a temperatura da superfície da Terra, aumentou quase 2 graus Celsius. Hoje é mais ou menos 1,7, 1,8 aí, né? Se a gente cruzar o limite de 2 graus Celsius, isso nos colocaria numa situação, num caminho sem retorno, pois acionaria vários pontos de não retorno, né, de sistemas naturais da Terra. Né? Os efeitos seriam, por exemplo, o derretimento incontrolável, né, do manto de gelo no Ártico e na Antártida, né, nos polos sul e polo norte, o derretimento do permafrost, que é um solo permanentemente congelado, que fica no hemisfério norte, no norte da Rússia, do Canadá, e retém o dobro de carbono que existe hoje na atmosfera, ou seja, liberaria ainda mais carbono, e vamos lembrar, né, que é o carbono que é responsável pelo aquecimento através, né, por meio da queima dos combustíveis fósseis, né? E o permafrost ele retém o dobro de carbono que existe hoje na atmosfera, né? E aí ele liberar ainda mais gases de efeito estufa na atmosfera, acelerando ainda mais o aquecimento do clima, né? Além de liberar vírus, né? Porque estão aprisionados há milhares de anos lá sob o manto de gelo do permafrost, né? Bactérias, vírus, etc., né? Que também podem ser liberados com a destruição das florestas tropicais, né? A Amazônia, por exemplo, a floresta tropical amazônica, né, pode entrar num ponto de não retorno,
né? Se 25% dela for desmatada, né? E se converter numa savana degradada que deixaria de absorver os gases de efeito estufa e passaria a emitir ainda mais esses gases de efeito estufa. Ou seja, a partir de 2 graus Celsius, a Terra, no nosso planeta, seria devastada aí por novas e múltiplas pandemias, a elevação dos oceanos, né? Que resultaria na destruição das cidades costeiras, né? E a questão mais visível que a gente sentiria é que os eventos climáticos extremos, né, se multiplicariam, né? Eles se tornariam mais frequentes e mais intensos, né? Como, por exemplo, grandes ondas de seca que pode provocar quebra nas safras agrícolas e, portanto, afetar aí a produção de alimentos, né? Produzir a escassez de alimentos para a população, grandes inundações e enchentes, como a gente viu, por exemplo, algum tempo atrás no Rio Grande do Sul, né? Eventos que ocorriam uma ou duas vezes a cada século, pode ocorrer 2 ou 3 vezes a cada década, né? Ondas de calor e de frio extremo, a gente está vendo aí, a gente está vendo agora no hemisfério norte uma onda de frio extremo atingindo aí partes da América do Norte, inclusive da Rússia também, né? A desertificação de áreas inteiras, aí, de continentes inteiros, principalmente nas áreas tropicais, né? Na América do Sul, na África, né? Ou seja, seriam mudanças que provocariam enormes ondas de refugiados climáticos, né? Que iam se abater pelo planeta inteiro. A ONU tem uma estimativa que essas ondas de refugiados climáticos podem atingir até a 4 bilhões de pessoas até o final do século, né? Com a desertificação, ou com o extremo calor aí, tornando áreas do planeta, áreas continentais, totalmente inabitáveis, né? Então, esses seriam os efeitos, né? Um mundo acima de 2 graus Celsius, né? E a ciência indica que só há uma única maneira de impedir essa catástrofe, né? Que é limitar o aquecimento global em até 2 graus Celsius, reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 40% até 2030 e chegar à redução do zero líquido, que eles chamam, até 2050, né? Mas isso, gente, exige uma transformação urgente, revolucionária e inédita do fornecimento de energia em escala global em todo o planeta. Uma Bom, revolução, na verdade, da forma como a gente produz as coisas. por que é tão difícil a virada? Por que é tão difícil os mecanismos de controle? A quem Uhum, interessa? uhum. Então, você vê, por exemplo, o que aconteceu na COP30 agora em Belém, né? A COP se mostrou um grande balcão de negócios, né? Ali, por incrível que pareça, a gente estava vivendo a 30ª edição da COP e nenhuma das edições da COP colocou o dedo na ferida, né? Apontou o dedo para quem são os responsáveis por essa situação, que são as emissões, né, dos gases de efeito estufa a partir da queima de combustíveis fósseis, sejam de petróleo, gás, carvão, etc., né? Nenhum documento, até hoje, de nenhuma COP, né, responsabilizou os combustíveis fósseis, né, pelo aquecimento do clima, pelo aquecimento global. Nenhum. Isso porque há uma quantidade enorme, exércitos inteiros, né, de lobistas ligados à indústria do petróleo que participam desses eventos e fazem lobby junto aos governos, aos diplomatas, etc., e impedem, né, que qualquer tipo de iniciativa de redução das emissões de gases de efeito estufa seja apontado por essas conferências, né? Nessa última em Belém, os dados mostram que haviam mais de 1.500 lobistas ligados à indústria do petróleo, né, presentes na COP, né? As COPs anteriores foram realizadas em países que são grandes produtores de petróleo, né? Por exemplo, a 29 foi realizada no Azerbaijão, que é um grande país produtor de petróleo, e foi presidido pelo ex-executivo da petroleira estatal do Azerbaijão. A COP28, que foi a penúltima COP antes dessa do Brasil, ela foi realizada nos Emirados Árabes e também foi presidido por um executivo de uma grande petroleira de petróleo, né? Elas ficaram conhecidas, inclusive, como as COPs do petróleo, né?
porque elas eram presididas e dirigidas por empresas petrolíferas, né, que estavam lá para fazer o chamado greenwash, que é a lavanderia, a publicidade verde, né? Vocês conhecem muito bem isso em Minas Gerais, a Vale do Rio Doce, depois dessas tragédias todas que ela promoveu por aí no estado, fica realizando programas mostrando o quanto ela é sustentável ambientalmente, etc., né, pagando milhares aí de reais para publicitários para tentar reverter essa imagem de destruição ambiental que ela tem, né? Então é isso. A Copa ela serve como vitrine, né, dessas empresas petroleiras aí, dos governos que não têm interesse nenhum em investir massivamente na transição energética, né? Pelo contrário, hoje a tendência é haver aí uma abertura de novas frentes de petróleo, de exploração de petróleo, né? Uma delas é aqui no Brasil, uma das mais importantes, né? Que é a margem equatorial, defendida pelo governo Lula, né? Bom, explorar petróleo na foz do Rio Amazonas significa duas coisas. A primeira delas, aumentar ainda mais a carga de carbono na atmosfera, ou seja, aumentar ainda mais, acelerar ainda mais o aquecimento do clima do planeta, tá? A segunda coisa, corremos o risco de destruir um dos ecossistemas mais delicados do mundo, que é a chamada Amazônia Azul, né? Que é essa linha de corais enorme que tem na costa da região amazônica, né? E para vocês terem uma ideia, a capacidade desses manguezais da Amazônia Azul de sequestrar carbono é de 2 a 3 vezes maior do que a própria floresta tropical amazônica. E qualquer derramamento de óleo ali, de petróleo, e que vai acontecer, porque ali as interfaces ali, os sistemas naturais que agem ali são pouco estudados, pouco conhecidos, mas eles são bastante importantes, né, poderosos e fortes, né? Qualquer tipo de vazamento de petróleo que ocorra, né, numa plataforma, de um navio, etc., petroleiro que estiver passando por ali, vai afetar e vai matar esses manguezais que são ecossistemas extremamente delicados, né? Então é isso. É por isso que o capitalismo fóssil não tem interesse em realizar a transição, ele tem interesse em explorar petróleo cada vez mais até a última gota, mesmo que isso leve a humanidade à barbárie climática. Jefferson, no início da sua fala, você usa uma expressão que as pessoas usam muito, né, que é papo de ambientalista. Que as pessoas ficam achando que a questão do aquecimento global, a questão das mudanças climáticas, elas têm a ver com algo muito longe delas, né? Tá lá na floresta, tá lá nas geleiras e que não afetam diretamente o cotidiano delas. Mas a gente viu nos 2 últimos anos o Brasil passando por uma série de processos, né? Como você também já falou, a enchente do Rio Grande do Sul, os ciclones que passaram em São Paulo, Paraná, Minas, né? Então, tipo, uma série de processos ambientais que normalmente não estavam no calendário tão curto, né, do cotidiano das pessoas, mas que estão afetando. Fora o regime de chuvas que passa a ser muito inconstante e, ao mesmo tempo, muito intenso nos momentos em que eles ocorrem, né? E isso afeta a vida das pessoas, o cotidiano das pessoas. E está relacionado com a questão ambiental. Como que você falaria para as pessoas sobre essas questões que afetam o seu cotidiano e como que a questão ambiental, cuidar do meio ambiente, está gerando impactos no cotidiano delas? Eu acho que por muito tempo, inclusive na esquerda, se desprezou esse debate sobre a questão do meio ambiente, a necessidade de defender os sistemas ecológicos. Bom, mas o aquecimento global e os seus efeitos estão mostrando a necessidade aí dramática de hoje colocar isso em pauta, inclusive nos sindicatos, né? Isso é importante, todos os trabalhadores organizados e tal estarem discutindo isso, porque isso cada vez mais vai afetar a vida das pessoas, né? É como eu falei, os eventos climáticos extremos se tornarão mais frequentes e intensos. Então, essas chuvas de final de ano, que sempre castigam o sul e sudeste do Brasil, vão se tornar cada vez mais fortes, mais frequentes e matar mais pessoas, infelizmente, porque o Brasil não está preparado para isso. Né, para esse tipo de catástrofe, né? Ondas de secas, né, vão ficar cada vez mais frequentes e intensas. Há a possibilidade, por exemplo, de regiões inteiras do país ficarem inabitáveis até o final do século devido ao calor extremo. Há uma pesquisa, por exemplo, que mostra que a partir de 2060, Belém, que foi a sede da COP30, né, se tornar uma cidade inabitável em função do calor extremo, né? O que é calor extremo? É a chamada temperatura de bulbo, né? Que é uma relação que você faz com a temperatura do ar e a umidade.
né? Uma correlação que você faz. Né? Há um determinado limite, que é 100% do ar saturado de umidade e a temperatura do ar em 45 graus, que torna impossível para qualquer tipo de organismo humano poder sobreviver mais do que 1 hora nessas condições, né? Que é a temperatura extrema de bulbo, né? E a previsão é que isso possa ocorrer, possa atingir, né, a cidade de Belém e outras cidades aí tropicais do país, principalmente aquelas costeiras, até o final do século, tornando essas regiões inabitáveis, né? Outra coisa que é muito provável que possa acontecer se o aquecimento avançar ainda mais, está avançando hoje. A Amazônia pode entrar em colapso. Ao entrar em colapso, né, vai mudar e alterar todo o sistema de regime de chuvas, né, no país. Porque hoje, você já deve ter ouvido falar, né, boa parte da chuva, da água que vem para a região sul e sudeste vem através dos chamados rios voadores, né, trazido pelos ventos, né, até essa região aqui do país, né, até o sudeste e o sul do país. Né. 50% da chuva da Amazônia é produzida pela própria floresta, a partir daquele processo de evapotranspiração, né, onde as árvores, a mata ali e tal, funcionam como uma bomba de sucção de umidade, joga para a atmosfera, essa umidade é trazida pelos ventos até a região sul e sudeste do Brasil. Bom, acabou a floresta amazônica, acabou isso aí. Vai acabar os rios voadores. Isso vai implicar em escassez hídrica, né, na região mais populosa do Brasil, onde se concentram as maiores cidades brasileiras. Isso vai afetar o fornecimento de água, a produção de alimentos, a produção de energia, etc, etc, etc. Tem potencial de levar as grandes cidades ao colapso, né? Porque não vai ter água para se beber nessas cidades, né? Os recursos hídricos, né? Serão escassos, né? Bom, tudo isso são coisas que não são um roteiro de um filme distópico, gente. Isso aí são previsões científicas. Há vários artigos, enfim. Isso é mais ou menos o que os cientistas acham que pode acontecer. Em geral, essas previsões elas são menos piores do que a realidade. Né? A gente está vendo que o aquecimento hoje do planeta está sendo maior do que aquele que foi projetado há 5 ou 4 anos atrás, né? Por vários cientistas aí, climatólogos, etc. Né? Então, esse é um tema que tem que ser discutido com a população, os trabalhadores têm que tomar esse tema para si, né? Tem que debater, fazer essa discussão. Acho que tem uma maneira, assim, tem muita coisa que vai ser inevitável, que são esses eventos climáticos extremos, né, e frequentes, aí, que ficaram cada vez mais intensos, e a classe trabalhadora tem que se preparar para esse tipo de coisa, né? Senão, que como a gente sabe, né, a gente vê quando ocorre uma tragédia, como uma grande enchente, enfim, deslizamentos e tudo mais, são os trabalhadores, né, que moram em moradias precárias, em zonas de risco, que são as maiores vítimas disso. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida com a população, com os trabalhadores. Os trabalhadores têm que tomar para si essa pauta. Aproveitando esse ponto que você destacou por último, a minha pergunta vai justamente nesse sentido. Já tem algumas pesquisas indicando que a sensação, né, a sensação térmica, a temperatura de determinados lugares numa cidade varia em relação às comunidades periféricas, por exemplo, as favelas, os aglomerados, e aí também trazendo esse elemento que você acabou de colocar. Em casos de deslizamento, quem mais está localizado em áreas de risco, né, são as populações mais pobres, especificamente, inclusive as populações negras, né, negras e pobres. Então, falar um pouco para a gente como que esse elemento, né, também fazendo um gancho para a fala da Carol, como que esse elemento está diretamente relacionado à vida da população, especificamente à vida do povo pobre, do povo trabalhador, porque são aqueles que são mais afetados, né? Então, como que essas mudanças climáticas acabam afetando mais essas populações, mais, enfim, o povo pobre, o povo trabalhador? Essa é uma pesquisa falando sobre São Paulo recentemente, quando teve agora a última grande onda de calor no final do ano, início desse ano, mostrando que havia uma diferença considerável, né, entre a temperatura que se fazia, né, em Paraisópolis, que é uma das maiores favelas da capital de São Paulo, e o bairro ali do lado, que era o Morumbi, né? Se não me engano, a diferença era de 5 a 6 graus, era um negócio considerável. Nossa. Isso porque o Morumbi é um bairro mais arborizado, né? Uhum.
não há grande aglomeração de casas, né? Tem mais bosques, praças, etc., né? As favelas não, né? Elas é uma casinha em cima da outra, moradia precária, não tem ventilação, né? Não tem árvore, né? Uhum. O concreto e o asfalto retém mais calor, enfim, né? Claro, essa é uma das diferenças mais visíveis que a gente vê no meio urbano, né? Mas quando acontece uma tragédia climática dessas que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela que teve em São Sebastião, né? Aqui em São Paulo, também foi uma coisa assim que atingiu sobretudo a população mais pobre, né? Você pega São Sebastião, é um caso emblemático, porque as pessoas, os antigos pescadores, moravam na beira da praia. Aí veio a especulação imobiliária e expulsou essa população para essas áreas de risco, que construíram lá suas casas e tal, em montanhas, né? Em terrenos inclinados, etc. e tal. Quando veio agora a chuva, né, foi justamente essa população aí que foi vitimada. A população que estava lá nas áreas onde eles moravam, onde existiam essas comunidades de pescadores, né, era uma população mais elitizada, que estava lá com suas casas de veraneio, né, sua casa com piscina, etc. Então, uma ou outra deve ter inundado, mas ninguém morreu ali nessa região, onde houve mesmo desastre foi nas encostas onde estava a antiga população que vivia à beira do mar, aquela população de pescadores, e foi empurrada para morar nas encostas ali de São Sebastião. Isso, tem um dado que saiu agora do PNUMA, né, que é o Programa das Nações para o Meio Ambiente da ONU, mostra uma coisa absurda, saiu agora no começo desse ano, né? Mostra que 1% mais rico da população esgotou a sua cota anual de emissão de carbono, compatível aí com a manutenção do limite em até 1,5 graus Celsius, né? Em apenas 10 dias. Então, na cota anual que eles podiam emitir de carbono, para manter aí a temperatura em até 1,5 graus Celsius, eles gastaram em apenas 10 dias, em 10 de janeiro, né? Enquanto isso, a metade mais pobre da humanidade, isso é o segundo estudo do Pneuma aí, né? Levaria 1.022 dias, ou seja, quase 3 anos, para emitir essa mesma quantidade de carbono que foi emitida pelo 1% mais rico aí, né? É, o Pneuma, né? Ele faz a seguinte conta, né? Que o orçamento anual de carbono por pessoa, para a gente manter aí, né, até 1,5 graus Celsius, temperatura da Terra, né, deve ser aí de aproximadamente 2,1 toneladas de CO2, né, para que o mundo possa ter chance de limitar o aquecimento global em 1,5 Celsius. No entanto, o 1% mais rico emite 76 toneladas por pessoa ao ano, enquanto a metade mais pobre da população do mundo emite apenas 0,7 toneladas. Né? Mas, Jeff, você explica isso. Como é que é essa emissão individual, para as pessoas entenderem como é que isso funciona? Então, assim, um bilionário que faz parte de 1% mais rico da população, ele emite 76 toneladas de dióxido de carbono por ano. Alguém que pertence à metade mais pobre da população mundial emite apenas 0,7 toneladas por ano. Mais de 70 vezes, quase 80, né, gente? Mas ele emite como? O limite seria de 2,1 toneladas de CO2 Não, por ano. como que ele emite o gás de carbono? No carro que ele Consumo, anda, carro, consome isso, jatinho. jatinho. A conta é Lancha. feita, Eu as preciso entender. suas empresas, sua posse, sua propriedade, entendeu? Esse Agora, com a 1% inteligência aí, artificial, né? ele é 1% que é quem que é 1%? São os donos das big techs, entendeu? São os grandes capitalistas aí, donos de grandes petroleiras, acionistas, etc. É essa turma aí. Esse é 1% mais rico, né? É, através A disso, então, Oxfam, do consumo e da produção de dinheiro para eles mesmos, né? isso. No consumo da produção de dinheiros para eles mesmos, eles consomem 76 toneladas de CO2 por ano. Já a metade mais pobre da população, né? Uhum. E menos de 1%, é 0,7 toneladas. Essa é uma pesquisa que saiu do Pneuma, que foi divulgada pela Oxfam, que é uma organização, uma ONG, que faz bastante pesquisa sobre essa questão da concentração de renda e tudo mais, né? E recentemente, na mesma semana que foi divulgada essa pesquisa, a Oxfam mostrou que desse 1% aí, dos mais ricos do mundo, né, apenas 12 indivíduos
os mais ricos, concentram a riqueza de 4 bilhões de pessoas mais pobres. Então está totalmente relacionado, vocês estão entendendo? Sim, Completamente relacionado o problema da catástrofe climática com concentração. com, com a concentração de renda, gente. E Né? com a exploração dos O, trabalhadores. né? E quem paga o pato, quem são os, as principais vítimas desse processo todo, são os trabalhadores. São os trabalhadores. Então, esse que é o problema. Jefferson, nosso tempo está se encerrando, mas eu queria agradecer muito a sua presença e queria terminar com um alerta. Você disse aí que é muito importante que os sindicatos discutam, que as organizações de bairro discutam, né, que as periferias, que as comunidades discutam a questão climática. Discutem para se apropriar desse debate. Agora, é claro, né, que é se apropriar não só por se apropriar, mas é para que também a gente tenha ações para combater esse processo. Ações de mobilização e de luta, né, que é possível o combate. Para isso, precisa que a gente tenha um processo frequente de mobilização contra o desmatamento, contra a mineração desenfreada que está aqui em torno de Belo Horizonte, o agronegócio, e para que tenha investimento em novas fontes energéticas de energias mais limpas. Então, um convite aí, é importante que as pessoas entendam que esse debate é um convite à mobilização popular. É isso mesmo. É isso mesmo. Cada vez mais os trabalhadores têm que pautar isso. Porque assim, não serão ações individuais. Ah, eu vou aqui economizar na minha água, aqui na torneira, quando escovar os dentes. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, separar o lixo. Isso é importante. Eu acho importante fazer esse tipo de coisa. Mas não vai ser isso que vai salvar o planeta. Vai ter que ter ação coletiva. E essa ação coletiva tem que vir de baixo, gente. Porque é isso. Um dos problemas aí da crise climática é excesso de bilionário, como eu estava falando para vocês aqui anteriormente. Né? Vai ter que mudar todo o sistema. Vai ter que mudar a forma como a gente produz, o que a gente consome, como que a gente consome, como a gente distribui, né? E que mudar, tem que mudar o sistema de produção mesmo da sociedade. A produção ela tem que ser social. Ela não pode ser apropriada por 12 pessoas, gente. Não é possível isso, Exatamente. que não cabe nem numa Kombi. Não dá, entendeu? Não é possível. Isso tem que mudar o sistema. Tem que acabar com o sistema que está aí, que produziu essa catástrofe, e uma catástrofe qual o capitalismo não consegue resolver, por conta seus próprios mecanismos internos de acumulação que impedem que os grandes capitalistas, o capitalismo, possa fazer uma transição aí energética a tempo de resolver, impedir o pior. Porque a gente está caminhando para o pior. Até o final desse século, a É barbárie isso. climática pode bater nas nossas portas. É isso. Muito obrigada, Jefferson, e te convidamos para uma próxima logo em breve.